título da mensagem de hoje eu coloquei aqui que é melhor que sacrificar é obedecer. Esse foi o título que eu coloquei para a gente refletir nesta noite. Hoje também é comemorado o dia 8 de dezembro, o dia da família, né? E eu vou falar de algumas famílias, mas umas famílias que foram bem estruturadas e teve muitos problemas em seus familiares. Mas dentro dessas famílias nós vamos tirar alguns exemplos para nós, referente à obediência. Deus sempre trabalhou com o seu povo e amou muito, mesmo as pessoas desobedientes, mas Deus nunca deixou de amar, de deixar de proteger. Então, eu quero falar do povo que vem de uma descendência de Davi, são parentes de Davi, e esse povo é os Recabitas. Não sei se alguém conhece sobre os Recabitas. Os Recabitas, eles eram descendentes dos Quineus. E aí cada vez que eu vou citando o nome parece mais difícil, fica, né? Saber quem é. Os Recabitas são descendentes dos Quineus. E dentro dos Recabitas tem uma pessoa chamada Jonadab. Esse é um homem que ele era sobrinho de Davi. Esse homem, ele era muito astuto. Está lá em 2 Samuel 13, verso 3, de 1 a 3. Era muito astuto, assim, era aquela pessoa que o pessoal considera sábio. Ele era amigo de um filho de Davi chamado Anon. E esse Anon, ele se apaixonou, ou seja, teve um desejo carnal pela sua irmã de parte de pai. A irmã de Absalão, que chamava Tamar. E esse Jonadab, ele foi quem maquinou para que Anon tivesse praticar o meio para alcançar o seu desejo com Tamar. Então, por isso mostra que ele era uma pessoa astuta. Então, ele era descendente de Davi, era filho de Semeio, irmão de Davi. Jonadab. Veja bem, irmãos. E esses acontecimentos, vamos ler aqui, segundo Samuel. Vamos curvar nossas fontes para a Bíblia de 2 Samuel, e vamos curvar nossas fontes e vamos pedir a direção de Deus. Querido Deus, estamos aqui com os teus filhos, Senhor, querendo aprender mais do Senhor, querendo entender a tua vontade, e queremos que teu Santo Espírito, nós suplicamos, não só queremos, suplicamos para que ele nos use, para que assim possamos compreender as tuas verdades, para que assim nós colocar em prática em nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Segundo Samuel, capítulo 13, verso de 1 a 3, diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Anon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se o Anon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer o que lhe
do que fazer coisas alguma. Tinha, porém, Anon um amigo de cujo nome era Jonadab, filho de Semei, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Era aquele que diz que o inimigo é sempre sagaz, né? Era muito astuto, né? Então, esse homem, então, ele era amigo de Anon e causou esse problemas tão grande em uma família, destruindo família. Depois Absalão, depois de alguns anos, Absalão matou Anon. Aí aparece no verso 32 que Jonadab, ele falou que não morreu muito, só morreu Anon, né? Morreu os filhos do rei, né? Mas morreu só Anon, que era um filho de Davi, que tinha feito mal a Tamar. Mas essa história, isso aconteceu no tempo do rei Jeoaquim. Alguns lugares a Bíblia chama Joaquim, aqui é Jeoaquim, que era filho de Josias. Foi no período que Josias foi um rei muito bom, derrubou todos os altares de ídolos, reformou o santuário, descobriu o livro da lei, e ele reformou toda Israel. Então, Josias, quando morreu, quem assumiu o lugar dele foi Jeoaquim. Só que teve alguns problemas com Babilônia, que eles ficaram submissos à Babilônia por um tempo. E então Jeoaquim ficou aliado ao faraó, faraó Nebo. Ele trocou o nome de Jeoaquim para Eliaquim. Então colocou ele para governar em Jerusalém. E Jeoaquim, que era filho de Josias, ele só reinou 3 meses e 10 dias. Por quê? Vamos ver na Bíblia. Ele reinou 3 meses e 10 dias. O que foi que ele fez? Ele só fez o que era mal diante do Senhor. Esse foi o problema. Tudo que era mal, tudo que era contrário, Jeoaquim, ele fez. Então, Deus só deixou que ele reinasse 3 meses e 10 dias. Foi morto. E ali outro assumiu o seu lugar. Zedequias, o rei Zedequias. Quando Josias destruiu tudo que era de idolatria em Jerusalém e reformou tudo, Joaquim, ou seja, Eliaquim, como trocaram o nome dele, ele pegou, restaurou todos os altares de idolatria e tudo que era de ruim ele fez. A inclinação ruim dele. O pai foi maravilhoso, mas ele foi um desastre. Mas Deus só deixou ele reinar durante 3 meses e 10 dias. Então, veio agora no lugar dele o seu irmão, Zedequias. Zedequias reinou mais alguns tempos. Vamos olhar, vamos ver na Bíblia. Aqui em 2 Crônicas 36. Vamos para 2 Crônicas. A Bíblia é quem fala. Crônicas 36.
36, acharam? Verso 11 e 12, diz assim: tinha Zedequias a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 12 anos em Jerusalém. Foi o que ele fez, no verso 12. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falou da parte do Senhor. Esse foi o tempo que o profeta Jeremias estava lá aconselhando os reis, aconselhando os líderes, para que obedecessem ao Senhor, porque Deus tinha bênçãos para ele, tinha as coisas boas para ele, mas Deus também tinha a paga que eles estavam buscando, porque não ouviu o Senhor. E o que era que eles tinham para receber? Era ser exilado. Ele aconselhou muito, chamou a atenção dos reis, chamou a atenção dos líderes, mas ninguém dava ouvido. Jeremias foi jogado em cisterna, foi queimado os escritos dele, foi preso, foi tudo o que puderam fazer com Jeremias fizeram. E Jeremias falava, carregou canga no pescoço, andou com o cinto, pegou o cinto, faltando na cintura, Deus mandou ele guardar dentro de uma brecha, de uma pedra, enterraram o cinto lá, apodreceu, e mostrou que aquele cinto representava o povo de Israel, porque não obedecia a Deus, estava podre. Tudo isso aconteceu no tempo de Jeremias. E Zedequias estava no poder do tempo de Jeremias. Jeremias estava lá falando direto, advertindo o povo, mostrando que Deus ia levar o pessoal cativo para a Babilônia. O povo estava para ser escravizado se não viesse obedecer a Deus. E por quanto tempo? 70 anos. Deus é tão misericordioso e o povo é tão ingrato, tão mau, que Deus disse: olha, já que vocês não me obedecem, né? Eu estou dizendo nas minhas palavras, vocês vão ser exilados, mas vocês vão passar 70 anos em Babilônia. E quando vocês forem levados para lá, o que é que vocês vão fazer? Chega lá, vocês constroem casa, prepara terreno, planta, cria. Não faça com que aborreça o povo, os seus senhores, porque vocês vão se dar bem. Se casam, dê filhas para os filhos dos babilônios, dos caldeus. Receba também filhas deles, se casem, porque serão 70 anos e vocês vão ver em paz. Como Deus é misericordioso. Até lá no exílio ele vai cuidar das pessoas. E o povo são gratos. Então, irmãos, Jeremias avisou muito para eles, mas diz aqui no verso 12 que Zedequias não se humilhou diante das palavras do profeta Jeremias, diante do Senhor. E o que aconteceu? Veio os caldeus, estou aqui resumindo a história. Veio os caldeus, que os babilônicos, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, destruíram os muros, mataram os príncipes, mataram os valentes, os guerreiros, e levaram o povo cativo. Por quê? Porque não obedece a Deus. Porque não obedeceram. Teria que passar 70 anos. Na conta de Deus sempre é no 7. Foi 70 anos. Não foi 7 dias. Não foi 7 vezes. Não foi 7 anos. Foi 70. 70 anos é uma vida. Eles passaram lá. Porque Deus alertou, advertiu por todo o tempo e o povo não dá ouvido aos profetas que Deus mandava.
os filhos de Deus. Aqui nós vamos ver que Deus mandava dizer assim: eu mando os meus profetas até de madrugada avisar vocês, mas vocês não dão ouvido. Então, Jeremias advertiu o povo, mas o povo não dava ouvido à voz do Senhor. Isso nós vamos encontrar no livro de Jeremias. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 34. Nós vamos passar por alguns versos. Não vou tomar muito tempo não. Vai voltar para casa mais cedo. Capítulo 34. Jeremias estava sempre alertando o povo. E diz aqui, no verso 17, 34, 17. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedeceste para apregoar a liberdade a cada um de seus irmãos e a cada um do seu próximo. Pois eis que eu vos apregoio liberdade e diz o Senhor, para a espada, para a esparta e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reis da terra. Ou seja, Deus, Ele estava pedindo para que o povo judeu, o povo de Deus, os hebreus, liberasse aquelas pessoas que eram escravas. O que acontecia com o povo? Uma pessoa estava sofrendo necessidade, não tinha trabalho, não tinha alimento, não tinha mais recurso nenhum, e o que fazia? Se vendia como escravo. Por quê? Na casa de alguém que tinha comida, ele poderia não ganhar nada, mas tinha o alimento. Ele vendia os filhos, vendia a mulher e se vendia como escravo. Mas tem um ano jubileu, tem um ano de 7 anos, que eles passavam, tinha que se dar liberdade, carta de alforria, né? Àqueles que eram escravos, e eles serão libertados. E Deus mandou que o povo fosse libertado. Aqueles que tinham escravos não podiam ter, chegar essa data, não poderia ter escravos sendo seus irmãos. Então, devolver aquilo que era, que lhe pertencia. Essa data todo mundo recebia a carta de alforria. Então, aqui nesse verso está falando que Deus estava pedindo que fosse avisado, pregoado, avisado que aquele tempo era tempo de liberdade. O povo devia libertar. Mas veja o outro verso aqui, verso 20, diz assim: entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres dele servirão de pasto, e as aves dos céus e os animais da terra. Está falando que se eles não fizessem acontecer isso, porque os caldeus iam destruí-lo. Aí o verso 21, a Zedequias, ele está dizendo para o rei, diretamente ao rei, a Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos dos exércitos do rei de Babilônia, que já se retiraram de vós. E olhou o outro verso, 22. E eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e eu farei tornar a essa cidade, e pelejarão contra ela, tomarão e o queimarão, a cidade de Judá. Porém, uma assolação de sorte que ninguém habite nela.
Foi o que Deus disse para Zedequias. Zedequias, tu vais ser entregue a teus inimigos. Os príncipes estão contigo, aqueles que são líderes, que não dão ouvido à voz do Senhor, vão ser levados pelos teus inimigos pelo rei de Babilônia. A cidade vai ser destruída, não vai sobrar nada. Então vai ficar de uma maneira que ninguém vai poder habitar em Jerusalém. Isso aconteceu, porque não obedeceram a Deus. Por mais que Deus advirta as pessoas, elas não dão ouvido. Então, Jeremias estava ali alertando o povo, advertindo o povo, mas o povo não dava ouvido. Aí o verso, entrando do capítulo 35, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, isso foi antes, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos Recabitas. Agora voltando ao nome da família que eu falei. Eu disse que aqui falar de uma família Recabitas, que é um nome que é desaparecido, mas ninguém sabe. Então Jeremias foi chamado por Deus para ir na casa dos Recabitas e convidá-lo. Diz assim, foi no tempo de Joaquim, isso antes da invasão de Jerusalém. Vai, diz, veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, verso 2, vai à casa dos Recabitas, fala com eles, levam-os à casa do Senhor e a uma câmara e dá-lhe vinho a beber. Veja o que foi que Deus mandou. Você vai na casa dos Cabitas e lá convida eles. Diga que é o Senhor que está mandando. Leva ele para o templo. Lá na casa aonde o pessoal se reúne para adorar a Deus. Leva ele lá. Agora lá ele enche as taças de vinho e manda eles beberem. Veja o que é que diz os Recabitas. Recabitas era uma família, chamavam de Recabitas, a família dos Recabitas, porque era de, esqueci o nome do pai, era um nome assim, Recabe, o nome dele. Diz assim, olha, verso 2, verso 3 diga, então tomei a Josanias, filho de Genemias, filho de Adabizanias, aos irmãos e a todos os filhos deles, e de toda a casa dos Recabitas. E o levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigadinarias, homens de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre os Maeceias, filho de Salum, guardando o vestíbulo. Aí diz, 5, e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse, bebei vinho. Veja, isso foi a ordem que Deus mandou através de Jeremias, para provar se eles bebiam ou não. Agora vamos para o verso 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, aquele que incitou Anã, ter caso com a própria irmã, ele diz, nosso pai Jonadab, veja, verso, vou perder aqui, é o verso 6. Mas eles disseram, não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, Recabita vem de Recabe, nosso pai nos ordenou, nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem
filho. Diz mais no verso 7. Não edificaremos casa, não farei sementeira, não plantarei, nem consumirei vinho algum. Mas habitamos em tenda todos os nossos dias, para que ele viva muitos dias sobre a terra que viverei peregrinando. Então, veja que eles disseram, nós não beberemos vinho. Por quê? Jonadab disse que não bebesse, nunca bebesse. Se eles quisessem viver bem, não bebesse vinho, não plantasse vinha, não construísse casa, e nem eles, nem seus descendentes deles fizessem isso. E eles disseram que eles mantinham aquela ordem de seu pai por todo o tempo. E Deus mandou Jeremias lá para testar aquelas pessoas se eles obedeciam ou não. Mas vamos ver o que é que Deus diz. Aí diz verso 10, 8. Obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nossos pais, não em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem, não temos vinha e nem campo nem semente, mas habitamos em tenda, e assim obedecemos a tudo e fizemos segundo a ordem de Jonadab, nosso pai. Continuando, verso 11. Quando, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subir a essa terra, disseram, vinde e refugiemos em nós, em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis as minhas advertências para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não beber vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje, e não beberam antes e obedeceram a ordem de seu pai. E assim, porém, quem começando de madrugada, não tenho falado, não me obedece. Então, Deus disse, ou seja, Deus mandou Jeremias fazer aquilo, tirar aquela prova. E Jeremias foi e tirou a prova. Eles não beberam vinho, porque obedeciam o conselho de seu pai. Aí Deus agora diz, olha, agora vai à casa vai à casa de Judá, vai a Jerusalém, vai a todos os judeus e diz lá, os capitas, os recabitas obedecem a ordem de Jonadab, seu pai. O que ele falou no tempo passado, até hoje eles obedecem. E vocês, eu mesmo indo de madrugada atrás de vocês, e vocês não me ouvem, vocês não me obedecem. Veja a diferença. Aquela família, eles eram obedientes ao mandamento, mas os judeus não. Parece que aquele que conhece a verdade é pior do que aqueles que não conhecem. Sabe o que é certo, mas continua praticando o que é errado. Mas vamos continuar. Aqui. Eu parei aqui
Agora aí no verso 14, né? Leia o verso 14. Não, é o verso 15. Diz aqui: começando de madrugada, vós tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-lo. Assim ficaram na terra que vos dei, a vós e outros aos vossos pais, para mas não se inclinaram os ouvidos nem os obedeceram a mim. Veja, Deus disse que mandou servo todo o tempo. Ele diz: eu mandei servo de madrugada, meus servos eram lá, ou seja, meus profetas foram lá para falar com vocês, dizendo assim: se converta e deixa esse mau caminho, deixe essas abominações, mas voltar aos ídolos, foram adorar os outros deuses, e não deram ouvido, nem inclinaram o ouvido para ouvir a voz do Senhor. Então, no verso 16 diz: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhe ordenou, mas este povo não me obedece. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedece. Clamei a eles, mas não responderam. A casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, mas vosso pai, e guardaram todos os seus preceitos, todos fizeram segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca falará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Nunca vai faltar um daqueles da família dos Recabitas, vai faltar na presença de Deus. Por quê? Foram obedientes ao Pai, foram obedientes a Deus, mas o povo de Israel foram desobedientes, nunca deram ouvido. Isso é o que acontece hoje, irmão. Se dá ouvido a muitas coisas, mas as advertências não dá. A gente somos aqueles que conhecem a palavra de Deus. Somos que sabem dos princípios ao fim o que Deus quer. E muitas vezes ainda estamos falhando, fazendo a nossa própria vontade. Os recabitas receberam a ordem do Pai há muito tempo atrás. Deus disse, mostrou como exemplo. Ele mostrou que eles eram exemplo para o povo de Israel. O exemplo que mostrou que eles eram obedientes, o povo de Israel que foi escolhido, não era. Por isso que Deus diz, nunca vai faltar um homem dos recabitas na presença de Deus. Os recabitas representam aqueles que são fiéis, que obedecem em todo sentido. E vem mostrando, querendo dar exemplo para os outros, mas os outros, muitos não querem inclinar a cabeça e dar ouvido. Deus mostrou essas duas nações, esses dois povos, o judeu e os recabitas. O contraste que há entre os dois povos. O povo escolhido por Deus podia ser obediente, mas os escolhidos por Deus
por aquele que rejeitava a ordem do Senhor, rejeitava o chamado do Senhor, perseguia os enviados do Senhor. Isso continua, porque muitas vezes as pessoas que querem ser zelosos pela obra, querem fazer as coisas certas, sempre é reprovado. Mas Deus está no seu trono, e lá Ele está vendo quem são os verdadeiros recabitas de hoje. Que Deus nos encha o nosso coração, para que possamos entender que Deus ama. Aquele povo foi levado para o asilo, lá em Babilônia. Mas Deus ainda disse a ele: não seja bonzinho, não se irrite com os superiores. Faça como o profeta está mandando: plante, construa, case e viva em paz, porque o povo vai ficar lá enquanto a terra ficará 70 anos descansando. E o povo depois vou trazer de volta. E Deus prometeu, Ele fez o que prometeu. Trouxe Neemias, Esdras e reconstruiu Jerusalém. Mas até hoje existe desobediência. Então, que Deus possa transformar nossas vidas para ser obediente, para ser um recabita no dia de hoje. Deus abençoe.